petróleo é realmente um dos melhores indicadores para a atividade econômica mundial e a demanda por petróleo ela acaba mostrando como que está de fato não somente a atividade industrial, mas também o consumo, né? Maior consumo de energia significa economia que está crescendo e ele é um dos melhores leading indicators, né? Um indicador antecedente para mostrar como é que está a saúde mundial da economia, né? Pelo menos em média, baseado no que acontece aí com os preços do petróleo, mas também como da forma que a OPEC age em relação a isso e as medidas que eles vêm tomando ultimamente. E a gente sabe, eu já falei em capítulos anteriores, que eles vêm fazendo cortes, porque eles estão preocupados com o preço desse petróleo, que precisa se manter numa certa estabilidade. O desejado por eles seria entre 80 a 90 dólares o barril, ou mais, obviamente, quanto mais melhor, para que eles possam garantir um certo equilíbrio baseado nos custos que eles têm ultimamente. Mas já é aí a terceira medida de cortes, né, que vem acontecendo cada vez mais rápido, cortes na produção, no caso, para poder fazer com que você tenha artificialmente uma propulsão para cima desse preço do petróleo. Ou seja, tem toda uma história de demanda que, apesar de você não ter visto muitas matérias falando sobre esse assunto, ela começa a aparecer cada vez mais, não como narrativa, mas pelo menos mostrando que a mídia está, pelo menos, entendendo que existe a presença desse fenômeno, certo? Então, isso obviamente traz uma grande história sobre a demanda mundial, né, que ela vem sendo esperada pelos Estados Unidos, ou pela reabertura da China, ou pelo menos uma sazonalidade, onde as pessoas vão começar a viajar cada vez mais agora nas férias de julho, com uma demanda cada vez maior, principalmente aí nas viagens de carro, entre outras, mas não é assim que vem demonstrando, pelo menos, o mercado do petróleo. Então ele está no que a gente chama, o mercado futuro de petróleo, ele está no que a gente chama de contango, que mostra uma demanda menor, né, no futuro, né, pelo menos é o que vem demonstrando aí as curvas futuras do petróleo. Então, isso acaba fazendo com que a OPEC, que já fez aí a sua reunião no último fim de semana, que começou, né, o encontro da OPEC, vem falando sobre novos cortes, novamente, certo? Então, isso realmente conta uma história muito maior sobre a demanda do que da oferta. Mas agora, nesse capítulo, eu quero explicar por que, apesar da gente pensar que, por exemplo, o preço subindo artificialmente, ele com certeza ele é parte crucial do IPCA, do CPI, de todo o índice de inflação de qualquer país, né? Ou como o Japão, por exemplo, já fiz vários capítulos falando sobre isso, principalmente quando você tem uma importação muito maior de energia, você tem, obviamente, uma propensão muito maior a ter inflação na sua economia local. Quanto mais dependente ela é, mais isso inflaciona, entre aspas, né? Por que entre aspas? Porque toda essa história, ela conta todo um lado deflacionário em relação a isso. Mas o que eu quero dizer exatamente com isso? O mercado do petróleo ele é bastante inelástico em relação à sua própria demanda. Ou seja, se você vai consumir uma certa energia e o preço dessa energia aumenta, você não consegue de uma hora para outra cortar aquele custo, certo? Você não vai simplesmente parar de abastecer o seu carro porque você tem um preço da gasolina mais caro. Não é assim que funciona. Você acaba tendo que fazer um esforço maior para pagar aquela mesma gasolina porque você precisa daquela gasolina para poder ir para o trabalho ou para o lugar que você vai. A sua demanda de energia ela é mais ou menos constante. Ela pode até reduzir um pouquinho, você pensa duas vezes antes de fazer uma determinada coisa, mas ela é geralmente inelástica. Um cruzeiro, por exemplo, né, quando você vai sair de férias, que é algo muito mais supérfluo, baseado em relação ao turismo, um desejo que você tem, é uma das primeiras coisas que você vai acabar cortando no momento onde você tem um problema de dinheiro, certo? Um problema onde você não tem orçamento familiar para fazer determinados gastos. Então, essa questão da demanda inelástica do petróleo, ela acaba jogando o problema deflacionário do próprio petróleo para debaixo do tapete. Porque quando você tem um aumento nos preços, mas de forma artificial, porque você está tentando compensar por uma demanda que já está fraca, que é a primeira, que é a causa principal, pelo menos é o que vem evidenciando todos os índices que você percebe nos Estados Unidos, na própria China, e entre vários outros países do mundo, como na própria Europa, inclusive, você percebe que
essa inflação do petróleo, ou mesmo que você tenha uma subida dos preços do petróleo, e mesmo que eles sejam grande parte do componente do CPI, que faça com que no curto prazo o CPI seja influenciado, ou o índice de inflação ao consumidor seja influenciado para ir para cima, isso é uma coisa que acontece no curto prazo. Porque você acaba tendo uma transferência da parte produtiva do mercado para a parte não produtiva. Isso, inclusive, o Jeff Snyder, ele acabou de falar sobre isso no canal do YouTube dele, no Eurodollar University, que justamente essa transferência, ela mascara todo o problema deflacionário por trás do próprio petróleo. Porque pensa bem, se você tem um orçamento específico, né? Sei lá, você tem ali, você ganha R$2.000 por mês, e você tem aquele custo com gasolina que você já teria, e agora a gasolina sobe, digamos que o seu tanque seria R$200 e agora ele vai para R$250, aqueles R$50 que você vai ter que gastar mais com aquele consumo que você vai fazer para encher o seu tanque, eles não vão mais ser gastos num restaurante, eles não vão mais ser gastos em outras coisas, eles vão ter que ser canalizados para uma coisa mais básica, e você multiplica isso por milhões de pessoas ao redor do mundo que vão fazer a mesma coisa, e isso faz a demanda por outras coisas cair, e aí você começa a ver a reflexão disso em outros mercados, que eles vão se tornar indicadores para mostrar que a economia não está lá tão bem das pernas assim. Aí você começa a olhar para outros indicadores, como varejistas, que tipo de promoção eles estão fazendo para Dia das Mães, para Halloween, para enfim, todas as coisas, Natal, todas as datas comemorativas, você vai percebendo que muitos desses retailers, né, que a gente chama, os varejistas, né, nos Estados Unidos, você vê o Walmart, você vê o Target, você vê vários outros aqui nos Estados Unidos, eles vêm demonstrando que o comportamento do consumidor está mudando bastante. Você tem, inclusive, por exemplo, recentemente foi dito pelo Walmart, o CEO do Walmart, que muitas pessoas que são consideradas da classe alta americana, que não consumiam normalmente no Walmart, porque eles iam para outros supermercados, eles agora começaram a migrar para o Walmart e aumentar o seu consumo, o que poderia ser interessante no ponto de vista do Walmart, mas isso também significa que pessoas da classe média e da classe baixa que consumiriam mais produtos, eles passam a não consumi-los mais. Então, essa mudança do consumidor, ela é uma reação. Cada um vai reagindo de uma forma, obviamente, dependendo da sua situação, mas a somatória da reação da população, que vai se multiplicando em todos os países, vai criando meio que essa mudança. Lembra? A liquidez, ela é muito complexa de você entender. Ela é realmente como uma água que vai mudando de um lado para o outro e você tem as várias ondas e as várias contracorrentes. Então é mais ou menos assim que eu gostaria que você pensasse em relação à macroeconomia, para você ver que tem ondas que elas se somam e tem ondas que elas se destroem, né? Apesar de quando elas têm direções contrárias. Então é mais ou menos assim que funciona, meio que a liquidez mundial, e isso vai guiando determinados indicadores. Então economistas, na verdade, cada um olha para uma parte, porque é impossível você olhar para todo o conjunto macroeconômico ao mesmo tempo, e por isso que é tão difícil você fazer uma análise muito completa de macroeconomia. Mas alguns indicadores, eles podem ter uma relevância muito interessante do que outros. Então, eu tento sempre focar na economia real, né, para a gente tentar ver como é que está se comportando, para tentar ver qual que é a história que aquele indicador está tentando nos dizer. Então, claramente, você percebe que a OPEC está preocupada não somente com a falta de demanda, mas também com a oferta futura, né? Os Estados Unidos, se tornando o maior produtor do mundo hoje, não faz parte da OPEC, ele não está fazendo parte dessa limitação de regras, por exemplo, né? O Canadá, que vai entrar também com mais oferta. Então, uma maior oferta vai criar uma pressão maior ainda. O que você vai fazer? Você vai fazer um corte maior ainda na OPEC? Aí você começa a atrapalhar o seu próprio faturamento. Então, vai chegar um momento que você vai ter essa queda de braço, ela vai ter que forçar para um lado ou para o outro. Então, essa força aparentemente inflacionária, que pode fazer com que os preços da bomba sejam refletidos, principalmente em países como o Japão, que depende muito mais da importação do petróleo do que mesmo os Estados Unidos ou até o Brasil, você vai perceber uma mudança também no médio e no longo prazos no comportamento das pessoas, porque você tira de um lugar e você vai para o outro, porque o grande problema é que a receita das pessoas, os salários da população não estão aumentando dessa forma. Então, obviamente, você tem um wallet share, você tem que fazer
você tem um trade-off do que você tem que fazer, ou seja, se eu gasto aqui, eu não vou poder mais gastar ali. Então é interessante a gente ver quais são os mercados que vão começar a ser afetados cada vez mais a partir do momento que o consumidor vai definir da onde ele vai ter que começar a cortar para manter a sua demanda energética para aquelas coisas que ele precisa fazer, percebe? Então, o petróleo, apesar dele, mesmo que ele suba novamente para 100, para 120, 150, ou até mesmo, você tem todo o componente do Oriente Médio, você está vendo agora problemas voltando a acontecer ali no canal, né, no Oriente Médio em relação ao grupo Houthi, né, começando a criar problemas novamente. Tudo isso pode criar um premium, né, um premium de riscos geopolíticos, então seria mais uma fonte inflacionária, mais uma onda inflacionária para agir em cima do petróleo. Por outro lado, a demanda pode ser que ela seja mais afetada ainda. Qual que é a força que vai ganhar? É essa ferramenta que eu quero te dar para você ver sempre os dois lados da moeda em como você vai interpretar o que está acontecendo com o petróleo. Então, o petróleo subiu, tenta olhar o que a OPEC definiu. Se é uma história de oferta, se é uma história de demanda, se é uma história dos dois, qual que é mais forte, o que você acredita que aconteça, para que aí você comece a entender a macro tendência. Porque uma coisa é certa, é impossível você prever o que vai acontecer com o preço do petróleo, não cabe a mim fazer nenhum tipo de previsão, mas você entender quais são as contas correntes para que você mesmo tome a sua própria decisão é justamente o meu objetivo aqui de hoje. Então espero que isso possa ter ajudado e a gente se vê no próximo.